Boa tarde, olá. A gente está começando mais um debate do História em Quarentena. Nessa semana do projeto, a gente está discutindo o tema Paulo Freire, à luz da atualidade, com olhares internacionais. Eu sou a Melanie Turuat e aqui comigo estão a Luísa Cortesão, o Paulo Vitória e o Diego Mororão. O História em Quarentena é um projeto nascido da necessidade de confinamento e de afastamento físico que a crise sanitária tem forçado no mundo em geral e no Brasil particularmente. E com essa ideia de aproximar as pessoas em torno de interesses comuns e de continuar a divulgação também do conhecimento histórico, mas também do conhecimento proveniente de outras ciências sociais e humanas, a gente quer aproveitar, né, as possibilidades oferecidas pelas ferramentas digitais para reforçar essa coletividade que a gente sente falta. E desde o dia 23 de março, a gente entrou no ar pelo Facebook Live, com a participação de um pesquisador ou de uma pesquisadora, falando sobre questões históricas inseridas na temática transversal da semana. E, além disso, temos programas especiais, como esse debate gravado hoje, com especialistas que conversam, né, que discutem sobre o tema da semana. Esse projeto é coordenado por Paulo César Gomes, o Carlos Benítez Trinidad, o Lucas Pedretti, a Natália Guerreiros, a Mariana Menezes e por mim. Eu vou apresentar aqui nossa convidada e nossos convidados e a gente vai partir para o debate. Vou fazer uma apresentação breve dos convidados. Boa tarde, Luísa Cortesão. Então, não é simples, né, apresentar você, porque são várias coisas, né, vários chapéus. Atualmente, professora emérita da Universidade do Porto, professora catedrática jubilada da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da mesma universidade, onde, para além de investigadora do Centro de Investigação e Intervenção Educativas, é presidenta da direção do Instituto Paulo Freire de Portugal e coordenadora do Centro de Recursos Paulo Freire. Desenvolve vários projetos de pesquisa, de intervenção, sobretudo na área de educação e diversidade cultural. E para além de colaborar com centros de investigação e universidades, sobretudo brasileiras, realizou também como consultora da Unesco missões, nomeadamente em Moçambique, Cabo Verde, Angola e São Tomé. Os livros publicados são vários, artigos também em revistas internacionais e nacionais, e a gente também quer mencionar que a senhora foi agraciada pelo então presidente da República, Jorge Sampaio, com o grau de grande oficial da Ordem da Instrução Pública. É um grande prazer e uma honra recebê-la. Boa tarde, Paulo Vitória. Paulo Vitória é professor de Pedagogia da Universidade Federico II de Nápoles. Federico II. Italiano é diferente, né? Você foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro até 2017. Colabora com a revista, o periódico Il Manifesto, perdão para meu sotaque italiano, que não sei se é perfeito, e também diretor da revista Educazione Aperta. Escreveu... Foi? Tá certo? Escreveu, entre outras, né, outras publicações, escreveu o livro Narrando Paulo Freire, por uma pedagogia do diálogo, que foi publicado em 2011 pela editora da UFRJ, no Rio de Janeiro, e também, né, publicada em vários países, entre outros na Espanha, pelo Instituto Paulo Freire da Espanha. E isso nos leva ao terceiro convidado, Diego Mororón. Boa tarde, Diego. Buenas tardes. Buenas tardes. Aliás, o Diego participou também do programa em Facebook Live, né, nessa nossa semana, né, sobre Paulo Freire. Doutor em Estudos Latino-Americanos da Universidade Nacional Autônoma de México, pesquisador e colaborador do então Instituto Paulo Freire da Espanha, e o autor da obra Filosofia Latino-Americana en la Pedagogía de Paulo Freire, que foi publicado 2 anos atrás, em 2018,
pelo Instituto Paulo Freire da Espanha. Então, depois dessa apresentação dos nossos 3 convidados, eu queria mais uma vez agradecer muito a presença de vocês 3, mesmo que virtualmente, assim, pelos meios digitais, que às vezes nos dão alguns problemas, mas a gente consegue resolver. E a gente vai conversar juntos, né, sobre os trabalhos, os métodos, as heranças também do Paulo Freire no contexto atual. E só mais uma precisão antes de começar, esse debate a gente vai fazer em português, já que o português é o idioma em comum que nossos convidados têm, e nosso caro Diego vai responder em castelhano. Bom, a primeira temática que eu queria abordar com vocês 3 aqui, e eu passarei a palavra para a Luísa primeiro, eu queria perguntar para vocês, dentro das instituições de ensino, de pesquisa, das quais vocês fazem parte, no Portugal, na Espanha e na Itália, como vocês percebem a continuação dos métodos e da obra do Freire, né, atualmente. E também, assim, concretamente, né, hoje e nos anos anteriores, como vocês têm trabalhado com a pedagogia freiriana. Talvez Luísa pode comentar um pouquinho sobre isso. Eu não posso responder essa pergunta a não ser recorrendo um bocadinho à história política e história da educação em Portugal. É impossível. Porque é assim, relativamente a Paulo Freire, nós temos 2 etapas. Não sei se vocês, por exemplo, sabem que nós tivemos uma ditadura longa que terminou em 74 com a chamada Revolução dos Cravos e que terminou com a ditadura e começou uma fase explosiva de entusiasmo pela educação e as questões de justiça social, etc. Mas antes do 25 de Abril, o Paulo Freire era evidentemente era proibido, era não lido, era negado. Bom, o que acontece é que Paulo Freire estava nos anos 60, estava em Geneve. E tinha ligações não oficiais, evidentemente, com uma série de grupos, e o que é interessante é saber com que tipo de grupos é que ele se relacionou. Porque ele foi uma das primeiras pessoas com quem ele contactou, ainda nos Estados Unidos, foi com a engenheira Lourdes Pintacilgo, que foi primeira-ministra na época da Revolução, mais ou menos, mas era uma católica profunda e fundadora, muito ligada a uma organização muito importante chamada o GRAO. E, portanto, via GRAO, Paulo Freire foi muito importante em Portugal porque começou a fazer-se alfabetização, sobretudo de mulheres. Mas, ao mesmo tempo que isto acontecia, havia grupos de esquerda e de extrema esquerda que antes da Revolução já fervilhavam em Portugal. Vocês percebem, eu estou a falar depressa demais? Estou a falar depressa? Não. Tá ótimo. Pode falar um pouquinho mais perto. Assim estava bom, mais perto do celular. Estava perfeito. Assim? Estava bem. Bom, havia muita atividade política e social e educativa de grupos que iam desde da extrema esquerda, PC, depois os fundadores do Partido Socialista, etc. E então o que é que aconteceu? Aconteceu que, ao mesmo tempo que o GRAO e os católicos progressistas faziam a alfabetização, e sobretudo no centro e sul de Portugal, havia uma cooperativa de artistas muito heterogénea sob o ponto de vista político,
relativamente a Paulo Freire. Eu encontrei, por acaso, uma ata de uma reunião dessa cooperativa, que se chamava Cooperativa Confronto, em que está registado que uma pessoa irá a Geneve conversar com Paulo Freire e propor-lhe a publicação da Pedagogia do Oprimido. Como vocês sabem, certamente, a Pedagogia do Oprimido foi escrita no Chile e a primeira edição da Pedagogia do Oprimido foi nos Estados Unidos, logo a seguir. Portanto, numa versão inglesa. E o que acontece é que essa ligação do grupo da Confronto com Paulo Freire fez com que, em semi-clandestinidade, se editasse a primeira edição da Pedagogia do Oprimido em português. Foi portuguesa, feita aqui no Porto, a cidade onde eu vivo. Não é? E claro que só tínhamos esse livre acesso em livreiros que eram nossos amigos e que iam passando os livros mais ou menos clandestinos. Percebem? Portanto, é muito curioso que só muito depois, e a editora chama-se, a editora que se formou a partir da Confronto, chama-se Editora Afrontamento. Posso-vos mostrar? Claro. Vão ver? Esta é a primeira edição da Pedagogia do Oprimido em português. Que eu ontem mostrei à Melanie, só para lhe fazer raiva, porque eu consegui isto, por acaso, o alfarrabista é raríssimo conseguir isto. Pronto. Mas, nessa altura, portanto, havia simultaneamente atividades ligadas ao Paulo Freire, a nível do grupo dos católicos progressistas e dos grupos de esquerda. O que é muito curioso, porque é muito típico do Paulo Freire, que faz estas misturas epistemológicas, disciplinares, de uma maneira magistral. Eu poderia dizer magistral. Ele rompe. Eu estou neste momento a escrever um artigo que se chama Transgressões em Paulo Freire, e em que tento fazer uma lista das principais rupturas que o Paulo Freire faz, e algumas delas são misturas epistemológicas. Por exemplo, ligar um homem que é profundamente católico, citar constantemente na Pedagogia do Oprimido, sobretudo no 4º capítulo, só autores ligados ao marxismo. É muito curioso isto. Pronto. Mas isto era tudo clandestino, como podem imaginar, não é? Agora, o que aconteceu no 25 de Abril, o 25 de Abril, portanto, na Revolução dos Cravos, é que houve uma explosão do interesse pela educação e, sobretudo, pela alfabetização. Até o Exército fez campanhas de alfabetização no país. É que é uma coisa muito curiosa. E depois, lentamente, nos anos seguintes, eu falo muito e tenho muita consciência de que em situações revolucionárias e de mudanças há fluxos e há refluxos. E o fluxo foi este entusiasmo, o refluxo foi a normalização da educação, e nós chegamos a ter governos indiscutivelmente de direita em Portugal, embora democráticos, no regime democrático. Mas a educação de adultos, que foi progredindo, sobretudo a partir dos anos 2000, funda-se muito nas ideias de Paulo Freire. As campanhas fundam-se muito. E, por exemplo, eles usam um termo que é, deixem cá ver, que é temas de vida, que é nada mais, nada menos que os temas geradores de Freire, não é? Para fazer a alfabetização. Pronto, portanto, entretanto,
dos anos 2000, fundou-se na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação o Instituto Paulo Freire, independente da faculdade, mas alojado lá. Tem uma relação assim um pouco estranha, porque as instalações são na faculdade, mas é uma instituição sem fins lucrativos, é um instituto, não é? Independente da faculdade. E o nosso instituto tem muitas atividades. Não sei se vos interessa que eu diga, mas fazemos anualmente, ciclos de conferências, tertúlias, fazemos debates, fazemos publicações, há muitas publicações de livros, artigos, revistas, etc. E há alguma, não muita, mas há alguma ligação à comunidade. Por exemplo, há uma orquestra comunitária na qual participa uma pessoa da direção do Instituto, etc. Uma coisa popular, de bairros degradados. Pronto. Agora, depois de dizer isto tudo, da importância de Paulo Freire, e o nosso Instituto começa a ficar realmente a ser conhecido, sobretudo porque agora nós tivemos uma invasão de alunos de mestrado e de doutoramento brasileiros, e eles são explosivos. Dizem, não pode haver, é uma maravilha em Portugal haver um Instituto Paulo Freire, percebem? E agarram isto e tentam divulgar. Pronto, mas depois de dizer isto tudo, eu devo-vos dizer que a influência de Paulo Freire no sistema educativo português atual, particularmente a nível universitário, é muito pequena. Muito pequena, infelizmente. O nosso sistema educativo é muito mais preocupado com as questões que nós estamos muito habituados a ouvir a propósito do neoliberalismo, que são a competitividade, a competência, etc. A eficiência, a eficácia. São estas as grandes metas. Sendo que, ultimamente, recentemente, nós temos, de repente, uma equipa ministerial na educação mais interessante e que se preocupa, ligando-se às questões de educação de adultos, etc., preocupa-se com as questões que a mim me interessam muito, que são as questões da diversidade cultural. E, portanto, há alguns pequenos sinais interessantes. Por exemplo, e com isto termino, por exemplo, há a possibilidade de uma percentagem do currículo escolar no ensino secundário poder ser gerido pelo professor de acordo com as questões socioculturais da região. Isto eu acho que é uma medida muito interessante. É a atenção às culturas populares. Pronto. Então, não sei se respondi à sua questão. sim, você conseguiu, né, fazer rápido um pequeno retrato da criação do Instituto Paulo Freire em Portugal, apesar de, né, a influência da pedagogia dele não ser tão forte. Eu acho que essa questão, né, da educação popular, da educação nas comunidades, a gente vai falar mais para frente sobre isso, e eu acho que isso talvez é uma característica em comum, né, com o Paulo e o Diego. Paulo talvez pode comentar um pouquinho, né, sobre essa temática, a primeira temática, e depois a gente vai conversar com o Diego. Tá ótimo. Então, obrigado pelo convite, né? Um abraço para todos os companheiros, as companheiras que estão aqui conversando nesse debate e escutando, participando. Evidentemente, eu tenho duas experiências, né? A experiência no meu próprio país, que é a Itália, a experiência que foi bastante longa no Brasil, como você falou, fui professor da FRJ por 10 anos. Então, a minha formação sobre Paulo Freire é uma formação que tem esses dois âmbitos culturais, né? A Itália e o Brasil. Em geral, a questão sobre a herança também cultural do Paulo Freire é uma questão muito complexa, como todas as questões de herança cultural. Inclusive porque ele escreveu, falou, disse, eu não quero ser seguido, quero ser reinventado. Ele utiliza
esse verbo com, posso dizer, com intenção de amor. Quando fala reinventado, assim, você sente um amor que dentro da palavra, né? Então não me seguem, nem não me imitem, não me utilizem como modelo, mas me reinvente. O que significa reinventar? Na verdade, reinventar, temos também que ter cuidado com isso. Reinventar não é fazer de Paulo Freire qualquer coisa, né? Estou reinventando Paulo Freire, então faço qualquer coisa com a história dele. Reinventar, como nos ensinou a Luísa antes, é conhecer rigorosamente a história dele, a participação em diferentes contextos culturais, o pensamento filosófico, o pensamento político, que tem uma sua rigorosidade metodológica, epistemológica, que tem essa rigorosidade também é uma abertura para o diálogo, mas que não é uma abertura assim sem estudo, sem conhecimento, como infelizmente é por isso que eu estou falando disso, infelizmente muitas vezes vem interpretado em vários países, inclusive no Brasil. Inclusive não é interpretado, é deturpado. É muitas vezes deturpado, exatamente. Que é uma forma de deturpação, é deturpado. Mas é esse conhecimento rigoroso, esse conhecimento atento, esse conhecimento científico, ele hoje, como entendeu hoje o Paulo Freire. Então, eu posso partir um pouco dos dois contextos, né? Claro. Vamos partir do contexto de origem de Paulo, né, do Brasil. Acho que todos nós ficamos apavorados com as palavras do atual presidente da República, que o definiu de energúmeno. E não foi a única, digamos, declaração pública para deturpar, né, justamente, deturpar a figura de Paulo Freire. Também houve manifestações da direita soberanista, da direita xenófoba, racista, contra o Paulo Freire, depois do golpe parlamentar, né, nesse período muito escuro da história do Brasil. Então, por quê? O Paulo Freire chama ainda essa raiva por parte dos setores autoritários ou por parte de setores de um neoliberalismo, digamos, radical. Evidentemente, essa disposição dialógica, em particular com os oprimidos e as oprimidas, evidentemente esse trabalho de conscientização, evidentemente essa sensibilidade pela injustiça social continua incomodando. Então, continua incomodando, digamos, a figura, o que ele representa nos dias de hoje. Na Itália, obviamente, essa reação contra Paulo Freire não existe. Não existe porque ele não representa o que representa no Brasil. Eu não tenho dúvida que o Bolsonaro não tenha lido nenhuma linha da obra de Paulo Freire, que falou, digamos, a partir do senso comum. Mas igualmente ou ainda mais grave que uma figura que sofreu exílio, que ensinou e aprendeu em tantos países, que representa a cultura brasileira, que representa a cultura nordestina, que representa o pensamento político de profunda humanidade e de emancipação do ser humano, seja tratado dessa forma. Então, isso não podemos não mencionar. Não podemos não mencionar, desculpe. E a questão na Itália. A questão na Itália, estava falando, é uma questão, a história é um pouco diferente, obviamente, né? O Paulo Freire foi muito estudado na época dos anos 70, que era a época da contestação estudantil, da contestação dos trabalhadores. Depois houve um pouco um esquecimento, mas quando também foi estudado naquela época, tinha uma perspectiva um pouco eurocêntrica a respeito da obra do Paulo Freire. Ele teve uma passagem na Itália muito importante. Quando estava em Genebra, né, e no Conselho Mundial das Igrejas, ele fundou o IDAC, Instituto de Ação Cultural. O grupo dele viajou para a África, né, países africanos de língua portuguesa, como Cabo Verde e Guiné-Bissau, que estavam em luta contra o fascismo de Salazar, contra o colonialismo, então pela independência, mas também atravessaram o nosso país, atravessaram a Itália,
e contribuíram para uma experiência muito significativa da luta sindical aqui na Itália, que é a experiência das 150 horas. O que é essa experiência? Os trabalhadores reivindicaram que 150 horas da carga horária foram dedicadas à educação. E foi uma reivindicação muito dura, porque era também um período de conflito social na Europa e na Itália, particularmente, muito forte, né? E conseguiram obter o que eles estavam reivindicando. Só que as grandes empresas, as indústrias, falaram, tudo bem, vocês vão dedicar 150 horas para a educação, a gente aceita, vamos fazer os programas. E aí começou uma nova luta sindical, porque era aquele período, uma luta que ia se movendo sempre pela esquerda, digamos, né? Estrategicamente à esquerda da esquerda, digamos. E conseguiram obter que os próprios trabalhadores, na auto-organização, decidissem quais eram os programas, quais eram os conteúdos, qual era a metodologia a ser utilizada. Então, lá veio o grupo do Paulo Freire, do IDAC, utilizando o método dos temas geradores. Então, os temas geradores que surgiram dos conselhos de fábrica. Essa é uma história que é pouco conhecida, talvez, é pouco divulgada, mas é uma história muito significativa, porque mostrou como, exatamente o que a Luísa estava falando, né, antes, essa perspectiva política, que ao mesmo tempo é dialógica, mas também ela é, digamos, radicalmente em defesa dos oprimidos. E, ao mesmo tempo, em favor dos trabalhadores, sem recuar, digamos, mas não é sectária. Então, que internamente, ao mundo da esquerda, que teve seus defeitos, particularmente em ser, às vezes, doutrinária, ou em ser sectária, ou ser impositiva, né? Digamos, no modelo também soviético, que naquele tempo, por muitos, era um modelo de referência, ele traz outra ideia de esquerda. Ele traz uma ideia de esquerda aberta, uma esquerda plural, uma esquerda humanista, uma esquerda capaz de se reinventar. Então, eu acho que a maior herança da obra dele é no campo da educação, assim, mas é principalmente no campo da política, sem o qual a educação também não toma uma forma de ativismo social. Então, eu vejo ele como uma referência também política, particularmente em um período histórico como o nosso, em que nós somos obrigados a reinventar. Porque estamos numa situação, agora estamos vendo, estamos numa situação anômala, né? Que é a situação de estar gravando um vídeo em vez de se encontrar, estamos com a didática à distância em vez de ir para a escola. E o mundo, de qualquer maneira, parou e nos colocou na obrigação de repensar também as nossas práticas. É um momento dramático ao nível global. É um momento muito duro, muito difícil, de muitas perdas e muita tristeza. Mas também é um momento em que nós devemos pensar isso como oportunidade para repensar a maneira de se relacionar. A Luísa mencionou a pedagogia do oprimido. Eu me emocionei, né, quando vi a primeira edição em português. Eu estava com um livro também, aqui, que é Educação e Mudança. Esse livro foi o primeiro livro que eu li do Paulo Freire. Estava em Olinda e não falava nem bem português. Estava começando a ler em português para aprender, né? O primeiro livro foi Jorge Amado, Cacau, eu lembro bem. O segundo foi Educação e Mudança de Paulo Freire. Eu posso dizer que essas palavras foram proféticas, porque me transformou. Foi uma mudança tão profunda, né? Numa parte desse livro, que eu amo, assim, ele diz, nós não somos ilhas, nós somos seres de relação, né? O homem está no mundo com o mundo. Se apenas estivesse no mundo, não haveria transcendência, nem se objetivaria a si mesmo. Mas como pode objetivar-se, pode também distinguir entre um eu e um não eu. Assim, aqui já começa aquela filosofia dialógica, né? Aquele amor pelo diálogo que tem na ideia política
política educacional do Paulo, que nos leva a uma esperança que não é uma esperança ingênua, mas é uma esperança histórica que necessita de uma análise crítica nesse sentido, de promover isso. Eu discuto muito essa questão da esperança, da legitimidade da esperança no mundo de hoje, na pedagogia da esperança. A gente vai tocar nesse assunto também depois, né? Na última pergunta, que será mais sobre as perspectivas, né, para hoje. Não tem problema. A gente vai ter ocasião de conversar sobre isso também, com certeza. Não, porque, na verdade, essa questão, né, das perspectivas, ela é transversal em todas as perguntas. Obviamente, quando a gente estuda hoje o trabalho de Paulo Freire, a gente estuda isso à luz do contexto atual e do que a gente pode fazer reinventando Paulo Freire e trabalhando com ele. Mas, Paulo, se quiser terminar, pode continuar. A gente vai parar de... Não, eu terminei, na verdade, eu estava terminando, era exatamente para lembrar o sentido político da educação, assim, também, se posso dizer, o caráter educacional da participação do engajamento político. Perfeito. Isso dá várias pistas, né, para a gente várias pistas para pensar sobre, inclusive, outras temáticas que a gente vai falar que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, Paulo. E aí vamos perguntar para o Diego, então, que vai responder em castelhano, essa mesma questão, né, sobre a parte, assim, o Instituto Paulo Freire na Espanha, como você se vinculou com ele e como você enxerga hoje a sua prática concreta ou mais teórica, mas também puxando para o lado concreto, como você pensa esse trabalho pedagógico do Paulo Freire hoje e no seu percurso também? Llegué al Instituto Pablo Freire cuando estaba estudiando en México. Estaba estudiando con Miguel Escobar, con uno de los discípulos directos de Pablo Freire, que estuvo trabajando con él en São Tomé y Príncipe. Y él tiene una práctica, Miguel Escobar, en la UNAM, en México, bastante interesante, donde, digamos, está esta recreación que hablaba Pablo. Y bueno, en el aspecto de trabajar mucho en grupos, digamos, la lectura que se hace en las clases se llama una lectura de la realidad, ¿no? Siguiendo esa cuestión Paulo Freireana, que sería que la lectura de la realidad va antes que la lectura de la palabra, ¿no? Entonces, en ese caso, yo estaba en México y me trasladé también a unos días a España. Y es a partir de eso que discípulos de Miguel Escobar me presentaron al círculo del Instituto Pablo Freire en España. El Instituto Pablo Freire en España tiene una actividad intensa en cuanto a publicaciones. Está enfocado a la alfabetización de adultos, pero también en paralelismo, digamos, con una lectura de la realidad, con tocar temas políticos y con, digamos, una interpretación a través de cursos sindicales de la obra de Paulo Freire, ¿no? Llevan trabajando más de 20 años, en los 90 fue fundado. Bueno, tendríamos que hablar, en ese caso también, el contexto de Paulo Freireano en España, que podríamos decir, concuerdo con Luisa, en que actualmente no es el mejor momento de Paulo Freire, pero sí que si uno, digamos, escarba o investiga un poco, sí que nos damos cuenta de que se ha trabajado de manera nutritiva este autor aquí en España, es decir, quizás en los aspectos de la educación más ligada a la preparación para la universidad no esté tan presente metodológicamente, pero en la propia universidad sí que encontramos un variado rango de especialistas. Ahora me voy a referir a esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de la universidad, obviamente la obra de Paulo Freire tuvo un impacto interesante en España, puesto que durante los 80s
fue recibida, la obra de Paulo Freire. De hecho, un poco más adelante le fue concedido el doctor honoris causa en la Universidad de Barcelona. Y tenemos ahí una serie de especialistas que lo han trabajado, ¿no? Dentro de la academia y dentro de la universidad, también con vinculación en movimientos de alfabetización de barrios obreros de la clase trabajadora durante esos años, ¿no? Entonces, claro, digamos que hoy día sí se está trabajando Paulo Freire, pero más en el ámbito universitario, es decir, digamos, en el estudio de las tesis, en el estudio de las obras de Paulo Freire. En mi caso yo soy de España, que hice la estancia en México, hice el doctorado en México, y lo cierto es que cuando estaba allí en México es cuando conocí el Instituto Paulo Freire en España, pero anteriormente pues había estado en la Universidad de Granada, en donde hay ciertos estudiosos, como por ejemplo Marcos Santos, que ha estado trabajando las fuentes filosóficas freirianas. Como digo, en el plano, digamos, académico, universitario, sí hay un tratamiento de Paulo Freire en ciertas facultades, podemos decir Sevilla, Granada, Valencia, Barcelona, es decir, ahí podemos encontrar un verdadero rango de especialistas que todavía hoy tratan la obra de Paulo Freire. Y en mi caso fue la Universidad de Granada, y además coincidió, digamos, con ese movimiento social como es el 15N en España, ¿no? Los indignados, que la verdad tuvo también pues sus antecedentes en revoluciones en Egipto, en la primavera árabe, y que también, bueno, en México se vivió con el Yo Soy 132, el movimiento de toma de Wall Street, vinculado a la crisis, digamos, financiera de 2008. Entonces ahí nosotros estábamos estudiando Paulo Freire en la Universidad de Granada desde una perspectiva académica, pero también, digamos, ese contexto político que irrumpió para que la lectura de la realidad fuera anterior a la lectura de la palabra, es decir, al final uno estaba leyendo los textos y se estaba encontrando, digamos, con esa participación en el sentido político y de movimiento social, ¿no? Eso es lo que podría decir en cuanto al tema académico de Paulo Freire. También por otro lado, actualmente se trabaja Freire, ya digo, en la enseñanza de preparación para la universidad y en institutos. Tenemos un caso en Valencia que se está trabajando, por ejemplo, a Freire desde el Teatro de lo Príncipe. Es una iniciativa muy interesante en Valencia. Lo que se hace ahí es básicamente pues trabajar con los estudiantes y con las estudiantes para que pueda haber una expresividad práctica de la educación, ¿no? Es decir, cómo, digamos, tiene que ver la corporalidad y los cuerpos a la hora, digamos, de expresar ideas, de trabajar en un grupo, de darnos cuenta o concientizar en ese sentido de las exclusiones que existen también en la clase, ¿no? Por mi parte, yo actualmente estoy en la pública también, es decir, trabajando con personas de 16, 17 años. Y bueno, en ese sentido a mí me interesa, claro, digamos, la expresión de esos grupos, de su palabra, de su cultura, trabajando con personas que desde la filosofía, porque la materia es filosofía, digamos, inician en la reflexión, pero sobre todo intentando también desde el diálogo, ¿no? Trabajar ese aspecto. Por último, para tampoco retrasarme mucho y dar lugar a las intervenciones y a las discusiones, sí me gustaría destacar esto que ha dicho Paulo, porque lo cierto es que a mí me interesa también Paulo Freire como político. Es cierto que existe una crisis actual en torno al currículum y cómo va asumiendo la institución los cambios tan tremendos que está habiendo. Por ejemplo, yo veo que en el currículum de filosofía ha de incluirse a mujeres, es decir, eso es urgente, es decir, esa cuestión se está viendo necesaria. Ahora bien, también pienso que Freire se puede enfocar en este caso que nos movemos, o hasta hace poco, porque también la realidad de la pandemia va a cambiar mucho todo, en el caso del populismo y en el caso de cómo Freire trató esos temas políticos.
porque esos temas políticos pues creo que podrían servir también para avivar la interpretación de la propia política que tenía Paulo Freire y establecer un paralelismo entre lo educativo y lo político en ese sentido, ¿no? Yo creo que por ahí podría yo comentar algo, sí. Aproveitando o gancho que a gente tinha com as falas de vocês agora, a gente vai falar mais do contexto atual agora, da atualidade brasileira e também internacional. O Paulo já comentou, né, sobre esse tema por parte, né, já respondeu um pouco a pergunta. Como que vocês interpretam, não, esse ódio, essa raiva que o Bolsonaro, o presidente do Brasil, que os apoiadores dele, que o governo brasileiro estão alimentando pela obra do Paulo Freire, pelo trabalho pedagógico dele? E outra parte dessa pergunta seria saber se vocês já identificaram nos seus próprios países movimentos dentro do espectro político ou mesmo dentro da própria universidade, da própria instituição, movimentos de desqualificação dessa obra. Talvez não do mesmo jeito que está acontecendo no Brasil, mas a questão é essa, né? Vocês já enfrentaram ou pelo menos constataram alguns movimentos nesse sentido. Talvez a gente pode começar agora pelo Paulo, que já estava comentando isso um pouco, e aí passando para o Diego e para a Luísa. Eu acho que assim, quando vamos falar da pessoa, né? Vamos falar das ideias, né? Quando quer anular, quando quer combater algumas ideias, ou você vai proibir aquelas ideias, como foi na ditadura em 64, como foi proibindo a publicação da pedagogia do oprimido no Brasil, como foi no exílio, ou você pode caluniar. Se você não tem como exiliar, você não pode caluniar, né? Então, você não pode exiliar, não tem como exiliar historicamente, estão criando uma estratégia para exiliar as ideias de Paulo Freire através da calúnia, através da mentira, através da deturpação, exatamente, do pensamento, da figura também. Porque tem também uma deturpação da figura estética que ele representa. Esse processo político, assim como o exílio em 64, ele não é destinado somente ao Paulo Freire. Paulo Freire não foi o único educador, o único ativista político, a única cultura engajada nos movimentos pela justiça social a ser exiliado, sabemos bem, né? como foi a história. E assim, hoje, ele não é a única figura a ser atacada dessa forma vulgar, e o Brasil é o único país que faz isso. Nós vemos, por exemplo, que essa raiva, esse ódio, essa garra, assim, é mais forte com os mais indefesos. E também com ativistas políticos que podem mostrar alguma fragilidade mediática. Então, atacam muito as mulheres, por exemplo. Ataca muito as pessoas que têm diferença de gêneros, que expressam diferença de gêneros, que expressam ideias ligadas às políticas sociais diferentes, que dão ideia de diferença. Então, eu acho que essa questão é também psicológica, essa questão é por acaso. Eles atacam através de uma estratégia. Essa estratégia é para criar uma emoção. A emoção é o ódio, é a raiva. A emoção é utilizando as redes sociais, golpe à imagem, hein? E a emoção que vai, de alguma maneira, anular o pensamento. Então, assim, porque não tem nenhuma reflexão crítica sobre Paulo Freire, que essa reflexão crítica seria legítima. Ninguém falou que o Paulo Freire acertou tudo que ele fez foi certo, ou que ele é sobre-humano, né? Todos nós, sendo humanos, somos seres imperfeitos, somos sujeitos a críticas. Agora também nós seríamos sujeitos a críticas. Mas de que maneira essa crítica vem feita contra o Paulo Freire? Essa não é uma crítica, isso é uma destruição. Mas não é uma destruição do Paulo Freire. Passa para o Paulo Freire para destruir a consciência
das pessoas. Então, para criar uma, como posso dizer, uma forma de fanatismo, Paulo falava de consciência fanática, né? Uma forma de fanatismo a qual vai crescendo uma propaganda política baseada no vazio, no nada, mas bem feito. Então, a extraordinária máquina de organização do nada. Então, como é que você organiza, se não reduzindo um pensamento político consistente, profundo, como foi aquele de Paulo Freire, a uma piada, alguma coisa que não faz sentido nenhum, como chamar de energúmeno, ou fazer, por exemplo, algumas deturpações, como estávamos falando, das expressões dele ou da própria imagem. Então, eu acho que a gente tem que ir além, nesse caso, né, dos episódios contra Paulo Freire, entender qual a estratégia de desorganização do pensamento eles estão implementando e implementar uma contra-estratégia de reorganização do pensamento em função de uma resistência contra esse autoritarismo baseado no pensamento do nada. Eu acho que essa é a estratégia política. Eu vou repetir, é um autoritarismo baseado na organização do nada. No nada, por exemplo, surgem mensagens políticas e são mensagens políticas que foram enviadas de formas repetidas, mecânicas, invadentes, que eram as fake news. Essas fake news, obviamente, foram os conteúdos da propaganda do nada. Então, tem muito cuidado com isso, porque não é só o Brasil que está acontecendo. Eu, pessoalmente, lamento muito que isso aconteça no Brasil, que é um país que me ensinou muito, é um país que tem uma cultura extraordinária, é um país que tem um pensamento político extraordinário. O Diego falou do teatro do oprimido, mas pensamos nos movimentos sociais, movimentos sem terras, movimentos rurais, nos movimentos urbanos, nas campanhas para alfabetização. É um país onde a pedagogia, a parte mais inovativa da pedagogia não vem da academia em si, mas vem dos movimentos populares, dos movimentos de base na relação com as academias, na relação com as universidades. É um país que tem capacidades dialógicas, exatamente do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. É um país que, de alguma maneira, Paulo Freire carregou o próprio pensamento. Esse Brasil está no pensamento de Paulo Freire. Então, é dolorido ver que isso está acontecendo principalmente no Brasil, principalmente, mas não somente lá. Então, é um discurso que a gente tem que fazer e pensar a nível global. E então, talvez para ampliar essa visão, né, o Diego pode dar uns comentários, tanto sobre as tentativas de assimilar e interpretar esse ódio, né, que atualmente está sendo praticado, né, contra a obra, não só a pessoa, mas a obra e os métodos do Paulo Freire no Brasil, e a questão também se existe esse tipo de movimento na Espanha, se você já percebeu algum movimento nesse sentido. Entiendo. Mira, entiendo qué quieres decir porque además es interesante. Aquí en España actualmente está gobernando un gobierno que podemos denominar progresista, en una situación diferente a la que estaríamos en Brasil. Por tanto, la dinámica y el flujo y el reflujo serían distintas, pero entiendo muy bien a lo que te refieres con el tema del odio y digamos, ese ataque al espíritu, por así decir, Paulo Freireano. Yo diría fundamentalmente que la crítica también debe de abrirse hacia el sector de las instituciones que se han convertido o se han puesto como progresistas. Porque el problema, abundando un poco en lo que estaba diciendo Paolo, que estoy de acuerdo con él, viene a ser también cuando esas instituciones y en este caso en el gobierno español progresista no se nutre el trabajo que viene desde abajo, de la organización horizontal y de la irrupción de
los propios colectivos. Es entonces cuando la izquierda o los gobiernos progresistas cumplen un rol parecido a la derecha, porque imponen de la misma forma, aunque con una ideología diferente, y sé que esto puede ser más contradictorio, pero imponen también una línea sin establecer el debido debate o diálogo, o peor aún, que yo creo que es lo que realmente puede ser, digamos, peor para la obra de Paulo Freire, que sería el no organizar la posibilidad de irrupción de su colectivo. Entonces ahora estamos en una situación muy complicada, porque la irrupción, como la derecha está en la oposición, la irrupción viene por parte de la derecha empujada por el odio, obviamente, ¿no? Por su irrupción crítica, podríamos llamar también, o bueno, no sé si estoy siendo muy flexible en los conceptos, pero yo creo que la izquierda debería de haber trabajado, porque esto es un error que tal vez estamos arrastrando, en que aquel momento en el que los movimientos sociales estaban surgiendo por la crisis financiera de 2008, haber fundamentado mucho más la participación. Y en ese sentido creo que la izquierda, y no solo fundamentar la participación, sino no cortarla, crear un espacio suficientemente amplio donde caben el mayor espectro posible para esa irrupción, podríamos decir, ¿no? Y yo creo que ahí viene un poco ese problema con la obra de Paulo Freire, y yo creo que hay que poner el foco en ese tema. E, Luísa, você também pode comentar um pouquinho sobre essa questão, tanto no Portugal, é uma pergunta aberta mesmo, se você já reparou, né, nessas tentativas de desqualificação, e também falar a sua interpretação do Brasil, né, da relação do atual Brasil, de uma parte do Brasil atual com o Paulo Freire. Claro, eu não posso responder já, tenho que começar um bocadinho atrás, porque acho que tudo que quer o Paulo, quer o Diogo apontaram é para que sempre que há uma orientação mais de direita, há movimentos de oposição e de deturpação da obra de Paulo Freire, não é? Isso tem que ser, isso é natural, é normal. É normal. E eu queria contar uma história, uma coisa muito pequenina. A gente está aqui para isso. Pode falar. Vocês todos sabem, evidentemente, ouviram falar da experiência de Angicos, não é? Em Angicos, Paulo Freire conseguiu alfabetizar 300 e não sei quantos homens, Paulo Freire é a equipa dele, claro, em 40 horas. E dessas 40 horas, gastou 10 a discutir o conceito de cultura. Estão a ver? Eu muitas vezes recordo isto quando ouço um professor dizer que não pode fazer, por exemplo, trabalho de projeto ou pesquisação, porque tem um currículo para cumprir. Ele, em 40 horas, 10 gastou-as a discutir o conceito de cultura. O que fez com que, no final do curso de Angicos, um dos alunos dele lhe dissesse: professor, eu agora sei que sou um homem culto, porque o professor faz livros e eu faço sapatos. E isto significa a compreensão de que a modificação pela mão do homem de qualquer coisa do natural, da natureza, é uma produção cultural. E, portanto, não há uma cultura a valorizar no sistema educativo, mas sim culturas a atender. Agora, a história é esta, é que eu tive, assim, o privilégio de ir a Angicos. E fui a Angicos a uma reunião que foi organizada por um grupo de brasileiros e falei com 4 ou 5 dos antigos alunos do Paulo Freire, que ainda estão vivos, são velhinhos. E foi muito interessante, mas no fim
da nossa reunião, eu perguntei a um senhor que lá está: depois deste tempo todo, vocês acham que valeu a pena trabalharem com o Paulo Freire? Valeu a pena aquele esforço? E esse senhor disse-me assim: valeu, mas assim, com ar refletido, valeu. Eu agora sei em quem votar. Isto significa que para Paulo Freire a alfabetização não era um valor em si. Para ele, a alfabetização, o trabalhar as letras e escrever, era um instrumento, e o grande alvo é a conscientização. Isto é, a tomada de consciência da situação de opressão e o acordar para a possibilidade de lutar contra essa opressão. Isto é a definição mais evoluída que Paulo Freire faz de conscientização. O que significa que é um ato eminentemente político. Eminentemente político. Portanto, nunca, e aliás o Paulo Freire até tem uma frase, eu estive a tentar lembrar-me dessa frase, mas não sou capaz de a reproduzir inteiramente, mas digo o sentido, que é esta: nunca um governo de direita, diz ele, poderá aceitar uma educação conscientizadora, porque sabe que trabalha contra eles. Portanto, não aceita, não é? E o Paulo Freire tem uma frase, eu tenho aqui vou lá aqui para vos ler. A propósito do analfabetismo, isto está em Ação Cultural para a Liberdade. Em que ele diz: o analfabetismo não é uma chaga, nem uma erva daninha a ser erradicada, nem tampouco uma enfermidade, mas uma expressão concreta de uma realidade social injusta. Isto tem o significado de para que é que serve a educação. E é o que pode fazer de nós, professores, em vez de sermos executores de um currículo, atores sociais intervenientes. E é uma posição de esquerda. Portanto, nos regimes da direita, como o Bolsonaro, obviamente que ele tem que atacar o Paulo Freire, porque Paulo Freire, a primeira coisa que o Bolsonaro fez, o governo do Bolsonaro fez, foi instituir aquela monstruosidade que é dizer: eu quero uma escola sem partido. Isto é de uma estupidez inacreditável. É estúpido. A única coisa que eu posso dizer é que é estúpido. Porque ele nem sequer se dá conta que ao dizer uma barbaridade destas, ele está a tomar uma posição política. Isto é uma opção política da parte dele. E por isso é natural que o Paulo Freire seja, de facto, muito hostilizado e todas as medidas contra, por exemplo, a possibilidade de haver polícias ou até alunos a denunciar professores porque dão aulas que são políticas. Eles acham que têm características políticas. Isto são decisões do governo do Bolsonaro. Não é? É normal, é natural. Nunca o Paulo Freire podia ser olhado no Brasil atual, senão como um inimigo a bater. Não é? Agora, eu queria corrigir uma coisa que disse há pouco, porque estaria a ser injusta. É que em Portugal, com aquelas oscilações de mais para a direita, mais para a esquerda, etc., há uma coisa que é preciso dizer, é que atualmente na minha faculdade, a mesma faculdade que abriu as portas à possibilidade da existência do Instituto Paulo Freire, agora, por exemplo, a nível dos cursos de mestrado e de doutoramento, há muitos trabalhos e muitas teses sobre Paulo Freire. Isso é muito interessante, né? A produção acadêmica, né, sobre Paulo Freire. A entrada académica do Paulo Freire. Falta, eu acho que até, não sei se existe, talvez podem me informar, mas eu não sei se existe um
um tipo de censo das produções acadêmicas sobre Paulo Freire e das traduções também dessa produção. Eu acho que isso é bem interessante. Sem, né, fazer uma... Digo, Galotti ha creado Biobibliografía de Paulo Freire, ¿no? Que es un gran volumen donde solo son publicaciones, pero claro, varios años atrás, y esto ha podido quedar todavía que haya habido mucha producción a partir de entonces. Porque, por exemplo, no caso da França, isso a gente sai um pouco da pergunta, mas a gente já constatou com uma colega minha, Juliette Dumont, que é historiadora também, que as últimas traduções em francês, as últimas edições em francês de Paulo Freire têm décadas. Foi traduzido em francês, inclusive porque na Suíça fala francês, né? Entre outros idiomas. Mas não tem edição atualizada, por exemplo. E a questão da edição, da tradução também, eu acho que como dizer isso? Indica também algumas coisas, né? Indica um certo interesse nos anos 70, 80, que, né, através da comparação com a tradução, que pode observar-se que está caindo, que caiu nos anos 80, 90, talvez sobe de novo agora nesse contexto, mas enfim, era só uma colocação. Né? Pode falar, Luísa. Eu queria acrescentar um dado engraçado, pegando no gancho, como tu dizes, do que acabaste de dizer. É que em Portugal houve realmente a publicação da Pedagogia do Oprimido, não é? Houve a primeira e a segunda. Isto foi em 70, nos anos 70. Primeira e segunda. E depois, nunca mais. E agora houve uma edição, a terceira edição da Pedagogia do Oprimido, foi feita por nós na edições Afrontamento, quando foi o Fórum Paulo Freire que nós organizamos. Portanto, foi do ano 70 para 2019. É um pulo. Pausa. E eu queria, então, agora, depois desse retrato bastante escuro, né, bastante pessimista, não, mas realista, né, da realidade brasileira e da consideração, né, pelo Paulo Freire, o trabalho dele, a obra dele nos tempos atuais no Brasil, eu queria abordar um terceiro eixo temático, que seria um pouquinho mais optimista, talvez, ou pelo menos que daria mais perspectivas, que seria se perguntar um pouco, assim, não de forma um pouco ingênua, mas tentando realmente assim, entrar no concreto de novo, porque também a praxis é um dos pilares, né, do Paulo Freire, do trabalho dele. Quais são as perspectivas otimistas nos dias de hoje que a obra do Paulo Freire pode proporcionar em termos de educação para a cidadania, em termos de alfabetização de crianças, adolescentes, adultos, em termos de educação cívica, em termos de interculturalidade, talvez falando agora da Europa, porque a gente fala bastante do Brasil, que faz todo sentido, mas agora a gente está nesse debate internacional. E também eu faço essa pergunta porque, assim, a extrema-direita cresceu no Brasil, mas a gente está morando num continente que esse perigo não é tão distante, nem na verdade, né? É um perigo que a gente está correndo de uma forma diferente da forma brasileira, com instituições democráticas que têm um peso diferente das instituições democráticas brasileiras, mas que sim existe, né? Então, com essa perspectiva do contexto político europeu, quais seriam essas perspectivas, assim, optimistas de trabalhar com a obra de Paulo Freire hoje, tanto no âmbito educacional quanto no âmbito societal, assim? E talvez a gente vai interverter a ordem, começar pelo Diego, depois o Paulo e fechar com a Luísa. Bueno, en el caso de hablar de algo optimista dentro de la obra de Paulo Freire, o que podríamos destacar, me muevo también en lo que hemos comentado anteriormente, que sería el paralelismo que existe entre lo político y lo educativo.
estaría bien que también esto pudiera ser criticado, esta interpretación de Paulo Freire, estaría yo muy interesado, pero así como yo lo entiendo, creo, por ejemplo, si vamos a la obra de Platón, un clásico, digamos, referente filosófico, en su República, tiene, en la obra llamada República de Platón, tiene una teoría política, pero normalmente no se pone el foco en que también tiene una teoría educativa, Platón, que es una teoría en la que la persona tiene que cultivarse con matemática, con música, con gimnasia, para llegar a establecer unas formas sociales que sería una organización de la polis. En este sentido, Rousseau también tiene esto mismo en el Emilio. El Emilio es una obra bastante larga y a lo mejor no todo el mundo la lee hasta el final. Pero al final del Emilio encontramos que Rousseau habla de cómo tiene que formarse la sociedad, que tiene que ser un contrato social, que tiene que ser una igualdad, porque Rousseau era revolucionario y tiene que haber, es decir, existe toda una teoría política en Rousseau en su obra pedagógica. Pero yo creo, y este es mi optimismo para Paulo Freire, creo que Freire está a la altura de esos autores en el sentido de que queda pendiente institucionalizar, o no sé si eso se podría hacer, claro, o digamos seguir estableciendo pautas dentro de la comunidad freudiana, porque se ha hecho siempre freudianamente, conscientes de que hay una educación en Paulo Freire, pero también hay una organización, creo que política, en ese sentido. Y entonces las dos tienen que ir un poco en diálogo, podríamos decir. Yo creo que esa sería mi perspectiva optimista para seguir trabajando la obra de Paulo Freire, desde mi perspectiva. Ótimo. Paulo, se quiser continuar. No, como a Luísa disse antes, é normal que o Paulo Freire esteja perseguido. A perseguição das ideias do Paulo Freire é algo normal, né? É algo que não surpreende. Evidentemente, isso significa que, logicamente, o pensamento dele tem uma potencialidade transformativa, tem uma potencialidade de pensamento político, tem uma potencialidade de se implantar, digamos assim, também nos contextos educacionais. Porque se não tivesse essa potencialidade, eles não perderiam tempo, digamos assim, né, tentando jogar lama na imagem dele, ou deturpar os pensamentos, ou caluniar ele. Pessoalmente, assim, tem uma história, que é uma história diferente, porque quando eu cheguei no Brasil, primeira vez, eu não falava nem 4 palavras em português. Então, foi graças a uma família que me acolheu, digamos, em Olinda, então na terra praticamente do Paulo, coincidência da vida, e eles me ensinaram a falar em português. Eles me ensinaram. E ainda hoje eu agradeço eles, porque depois eu me tornei professor no Brasil com aquele português que eu aprendi naquela família, com o amor que eles colocavam, me corrigindo, me motivando, me explicando. E a relação palavra-mundo já estava lá, porque a Dona Maria, foi a Dona Maria que me ensinou a falar em português. Quando me explicava uma palavra, ela me dizia o mundo que tem atrás daquela palavra, né? Então ele estava me alfabetizando sobre o Brasil, sobre a história daquele país. E aprendendo a falar, estava entendendo aquele mundo. Então a relação palavra-mundo comigo, eu não posso dizer, nem sei como aconteceu isso, porque alguma coisa talvez que até me surpreende, né, de contar. Mas já houve nos primeiros passos que eu fiz no Brasil.
Então eu posso ir, além de agradecer a Dona Maria, ao Rômulo, todos eles, que ainda hoje assim, são como os irmãos para mim, que realmente me transmitiram muito, né, muito, mas eu posso dizer que depois a elaboração dessa primeira alfabetização foi com Paulo Freire. É um caso diferente, mas posso dizer que me alfabetizei politicamente, culturalmente, com o pensamento dele. Então posso dizer, na minha própria vida, na minha própria experiência, que o pensamento dele é profundamente transformador. É profundamente transformador. Claro que ele tem que encontrar, digamos, um lugar, né? Com todas as sementes, tem que encontrar o terreno certo, né? digamos assim. Então, tem que encontrar um contexto que faça florescer o pensamento dele. E, claramente, o contexto do neoliberalismo, ele é profundamente contrário. Ele é profundamente contrário porque, como eu dizia antes, é baseado numa propaganda do vazio, que é tudo no momento. Ele não tem perspectiva histórica. É tudo baseado no agora, nesse instante. No instante que eu faço um clique no Instagram, no instante que eu vejo a fake news no WhatsApp, naquele instante. Mas aquele instante tem que durar praticamente quase quanto a história mundial. Né? Então o mundo mudou muito. Porque se antes o ataque ao Paulo Freire era através do exílio, era através de ataques também pessoais, né, ou de críticas teóricas, hoje a estratégia é diferente. Então eu acho que nós devemos partir dessa estratégia comunicativa. Não podemos não utilizar as redes sociais e utilizá-las de maneira diferente, utilizá-las motivando a pesquisa, motivando a investigação, motivando a colocar em debate, a colocar em discussão, a deconstruir a informação. Porque se não há esse processo, esse otimismo que você mencionou no começo, infelizmente não tem muito espaço. Esse otimismo só vai ser possível se nós entendemos qual é a forma com que o neoliberalismo nesse momento está deestruturando, né, a possibilidade de construção de pensamento e de organização do pensamento. Não falo nem organização, digamos, de unir pessoas, porque também isso na rede social é muito fácil. Fazer um grupo e ter bastante seguidores, se você cria uma community, digamos assim. Mas até que ponto esse chega a ser uma comunidade que tem um pensamento, que tem uma base cultural. Então, voltando a Angicos, exatamente, os trabalhadores discutiram o conceito antropológico de cultura, a relação entre cultura e natureza. Que todos nós somos sujeitos da cultura, porque todos nós somos transformadores, sujeitos da nossa experiência, sujeitos da nossa história. E não é algo fácil. Em Angicos foi um trabalho maravilhoso, mas foi um trabalho, né, que houve uma perseguição duríssima, né, depois do golpe. Os próprios alunos queimaram os cadernos, educadores que trabalharam com Paulo Freire, como Marcos Guerra, foram presos. Marcos Guerra, eu lembro de entrevistei ele, uma entrevista que está... Paulo Freire foi preso logo a seguir. Paulo Freire foi preso. Então houve, já naquele tempo, essa relação palavra-mundo incomodava, e o fato que estivesse acontecendo um processo de conscientização daqueles que eram excluídos do sistema escolar, do acesso ao conhecimento, criou uma garra e uma raiva que hoje se repercute de forma diferente. Então, entender esse conflito social, eu acho que é a base para construir, e tem muito para construir. Eu tenho certeza, tenho esperança, digamos, que tem muito para construir, mas para construir devemos entender o que está acontecendo nesse momento. Luísa, você vai fechar então agora para continuar nessa temática das perspectivas, né? Perspectivas otimistas, espero.
e a gente vai fechar essa temática com você. Bem, para não fugir ao que fiz até agora, vou começar um bocadinho atrás. Gostava de lembrar que logo a seguir que Paulo Freire foi preso, não é? Depois da sessão de Angicos, não é? E foi para o Chile, e foi no Chile durante 2 anos que ele escreveu a Pedagogia do Oprimido. Anos 70. O que é que estava a acontecer na Europa em sociologia nos anos 70, no início dos anos 70? Estava o Bourdieu e Passeron a escrever a reprodução. Estava o Althusser a denunciar o papel reprodutor da escola. Estava o Bernstein a dizer, na Inglaterra, a dizer que a sociedade se servia da escola para reproduzir a sua estrutura e que a própria escola funcionava, a sua maneira de ser, era um fator reprodutor da escola. Portanto, o princípio dos anos 70 foi uma altura da denúncia do papel reprodutor da escola, não é? Ao mesmo tempo que isto acontecia, Paulo Freire escrevia a Pedagogia do Oprimido lá longe, no Chile, e falava da pedagogia bancária, denunciando o papel reprodutor da escola. Agora, quando me pergunta o que é que de otimismo a gente pode tirar daqui, é que o Paulo Freire não parou, e diz isso em muitos sítios, ele não parou na denúncia. Ele seguiu, disse, é tão importante denunciar o papel reprodutor da escola como anunciar, portanto, da denúncia passa ao anúncio, anunciar o que é que a escola pode fazer se for diferente. E então, bom, isto acho que até para terminar é uma coisa lindíssima, recordarmos juntos o maravilhoso conceito de Paulo Freire de inédito viável. O que é o inédito viável? O inédito viável é algo que nunca aconteceu, é inédito, nunca aconteceu, mas poderá acontecer, é viável que aconteça. E acontecerá se, e agora, desculpem, vou às minhas raízes sociológicas para dizer, é o que os sociólogos estruturalistas duros e puros, como o Fritzel, por exemplo, fala da autonomia relativa. Isto é, como é que a ação social pode acontecer apesar das macroestruturas paralisantes de toda a sociedade moderna. E então ele diz que é preciso encontrar frestas onde nós possamos, frestas de fragilidade, de falta de coerência lógica nessas macroestruturas, e aí nós, atores sociais, nós todos que trabalhamos nos temas sociais, nós podemos fazer alguma coisa e tornar o inédito viável. Eu acho que a gente vai acabar com esse inédito viável, então, que foi uma boa forma de fechar. Infelizmente, já passou o tempo. Se tiverem alguma coisa para falar, é agora ou nunca. Sabem uma coisa? Eu o que propunha é que nós não nos despedíssemos dizendo adeus, mas disséssemos, e se a gente continuasse ligado e trocássemos coisas e falássemos uns com os outros? O que dizem? Parece perfeito. De acuerdo. Muchas gracias. Eu queria agradecer muito vocês três pela participação, pela insistência, pela paciência, apesar dos probleminhas técnicos que a gente teve.
Agradeço muito a sua presença, Luísa Cortesão, Paulo Vitória e Diego Morolão. Espero realmente que a gente vai poder continuar essa conversa. Quem sabe, talvez um dia num encontro presencial. E agradeço vocês em nome da coordenação do História em Quarentena. Realmente eu acho que esse debate foi ótimo.